Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Apocalipse 2, verso 1, meus amados irmãos. Diz assim, o primeiro versículo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Somente esse versículo aqui, mas se você quiser e puder deixar a sua Bíblia aberta, pode deixar que a gente vai usar aqui esse texto da Bíblia Sagrada. Meus amados irmãos, eu aqui, antes de começar essa palavra, eu quero aqui pedir a essa igreja que ora, na igreja que ora, tem vitória. Eu peço oração pela minha esposa Sandra, que tem passado aí uns momentos difíceis, uns tratamentos pesados, e acaba que a medicina fica se esgotando de tanto tratar e tratar. Então, ela sempre esteve nas mãos de Deus e vai continuar. Então, eu peço aos irmãos que nos conhecem, que orem por nós, que você que não nos conhece, mas apresente aí a irmã Sandra em oração e peça para Deus ali estender as suas mãos sobre a vida dela. Meus amados irmãos, aqui é uma carta aqui ditada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, aqui ao anjo dessa igreja de Éfeso. E o texto, ou a carta, começa dizendo as seguintes palavras: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Meus amados irmãos, aqui o anjo da igreja, representando ali o pastor da igreja, e o Senhor Jesus Cristo aqui faz questão de deixar bem claro que tudo está sob o seu controle, nada foge do seu controle. Então, o pastor, tanto o pastor quanto a igreja, o Senhor coloca assim na concha da sua mão, e Ele tem total controle sobre as nossas vidas, e que com toda certeza, meus amados irmãos, nas mãos do nosso Deus, nós sempre estamos e sempre estaremos bem seguros, porque Ele tem a nossa vida aqui na palma das suas mãos. Ele tem a nossa vida sob o seu controle. E a nossa vida é dirigida por Deus. A nossa vida é direcionada por Deus. E Ele não deixa nada ir além daquilo que Ele determina. Ele não deixa nada ir além daquilo que Ele já estabeleceu pela sua própria palavra e pela sua própria vontade. Meus irmãos, eu acredito que Deus, Ele está no comando e no controle das nossas vidas. Certamente Ele quem escolhe os pastores, é Ele quem escolhe os obreiros para a sua seara, e com certeza Ele é quem comanda, Ele é quem controla, e Ele é quem delega a autoridade. Com certeza também você que hoje está aqui, você que teve a oportunidade também de aceitar a Jesus, pode ter certeza que a sua vida sempre esteve no controle de Deus, e na hora que Ele achou adequado, Ele chamou você como me chamou. Eu confesso aos irmãos que eu nunca imaginei na minha vida de ser crente. Eu imaginei de ser qualquer coisa, mas nunca imaginei na minha vida de ser crente. Eu tive a minha vida
em risco muitas vezes, passei por muitos perigos, e eu vou dizer para os irmãos que muitos deles eu procurei, mas era cego, não tinha medo, não tinha noção, e quantas vezes Deus me livrou de tiros, de assaltos, de gangues e etc, viu? Muitos perigos. Então, a nossa vida sempre esteve nas mãos de Deus, e na hora que Ele achou por bem, Ele me chamou, assim como chamou você. Ele me escolheu, assim também como escolheu você. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quem está feliz por ter sido escolhido e chamado por Deus, e está aqui, num ambiente tão agradável, tão abençoado, como esse, né? Aleluia. Aqui diz o Senhor Jesus Cristo, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, irmãos. Os 7 castiçais de ouro aqui é a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, os castiçais de ouro, ou o castiçal de ouro, representa aqui a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um deles aqui era a igreja de Éfeso. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. A Bíblia diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus foi quem falou, eu aí estou no meio deles. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre esteve com o seu povo, no meio do seu povo. Ele diz lá em João 10, que Ele é conhecido das suas ovelhas. As suas ovelhas também conhecem a Ele. As suas ovelhas conhecem a sua voz. As suas ovelhas não conhecem e nem tampouco seguem, nem obedecem e nem ouvem o estranho. Mas Ele que é o pastor, ou o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, a esse as ovelhas ouvem, a esse as ovelhas conhecem, porque Ele é bem conhecido da igreja. Porque Ele habita nela. O apóstolo São Paulo, lá no capítulo 6, de 2 Coríntios, ele diz o seguinte: neles habitarei, e entre eles andarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em nós, o Senhor Jesus Cristo habita, e entre nós também, o nosso Senhor Jesus Cristo passeia. Ele diz aqui que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Você crê que Jesus está aqui, irmãos? Claro que nós cremos, né, irmãos? Às vezes nós não damos a devida importância. Nós sabemos. E muitas vezes nos habituamos, né? Nos acostumamos, nos acomodamos. Nós sabemos que Ele está aqui. Mas, meus amados irmãos, a gente tem que saber que Ele está aqui. E a gente tem que dar o devido valor, aleluia, a devida reverência, a devida adoração, o devido temor que Ele é devido. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, Ele, conforme aqui, no versículo 2 desta carta, vai dizer, porque Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele estava ali no meio da igreja de Éfeso. Certamente que não era no templo que ele estava. Certamente ele não conhecia o templo que a igreja congregava, não. Mas ele conhecia, pastor Adriano, era cada membro, era cada filho e filha, aleluia, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Meus irmãos, e nisso aqui é sério, e nós temos que atentar para os mínimos detalhes da Bíblia Sagrada, porque às vezes nós cremos que é a palavra de Deus, a gente sabe que é a verdade, mas aparenta que a gente não tem muito temor, porque, irmãos, aquilo que está escrito vai ser imparcial, não vai ser revogada a palavra do Senhor, tal como ela está escrita,
tal ela se cumprirá. Então cabe a nós ouvirmos a palavra de Deus e temer. Quando a gente diz temer, é aquele que quando é apanhado pela palavra, em alguma falta, em alguma falha, a palavra lhe denunciou alguma coisa que não estava correta na sua conduta, na sua vida, no seu dia a dia, ele já procura, já deixar de lado, abandonar tudo quanto a palavra do Senhor denuncia que está errado, denuncia que isso não é correto, não é cabível. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém ao crente fazer. Amém? Uma coisa é certa, irmãos, ele anda no meio da igreja. A igreja não é a Assembleia de Deus Montes, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós, que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, e como Ele anda conosco e entre nós, diz aqui o verso 2, eu sei as tuas obras, glória a Deus, né, irmãos? Se hoje... Eu creio que o Senhor está falando com a igreja de maneira geral, é claro. Mas assim, particularmente, né? Se Jesus chegasse para mim, chegasse para você e dissesse assim, olha, eu conheço as tuas obras, né? Eu estou te acompanhando de perto. Eu estou contigo. E eu estou vendo tudo quanto tu fazes. Como diz o Salmo 139, que o Senhor de longe penetras os meus pensamentos, a palavra ainda nem me chegou à boca, mas tu já conhece toda, tu sabes quando eu me assento, e tu sabes quando eu me levanto. Oh, aleluia! Oh, ale baixando a raia. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos conhece muito bem, Ele nos conhece na intimidade. Aqui na igreja você pode me conhecer e eu posso te conhecer, mas saindo daqui, eu não sei quem você é, eu não sei o que você faz, e muito menos você sabe o que eu faço, e nem com quem eu ando. Mas, meus amados irmãos, o Senhor da igreja, o meu e o teu Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece, Ele conhece as minhas obras. Aleluia! Ele conhece as tuas obras. Elas são boas? Ou elas são más? Meus irmãos, a Bíblia diz, né, que a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Se ela é uma árvore boa, ela faz o quê? Dá bom fruto. Mas se ela é uma árvore ruim, má, ora, irmãos, o fruto é mau, o fruto é ruim. Então, o Senhor Jesus Cristo, que anda conosco, que habita em nós, não foi o evangelista João que escreveu, que ele disse, olha, eu voltarei para vós, e eu habitarei em vós. A Bíblia Sagrada diz que o mundo não conhece a Jesus, e muito menos o Espírito Santo, mas nós o conhecemos e o temos visto, disse Jesus, porque Ele habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, é bom conhecer a Jesus, né? É muito maravilhoso. Foi a coisa melhor que aconteceu na minha vida, foi eu ter conhecido Jesus. Mas agora, meus irmãos, a coisa é mais estreita, porque agora a gente sabe que Ele também nos conhece. E Ele nos conhece na intimidade. Ele nos conhece lá dentro das quatro paredes,
lá no meio da multidão, onde não tem um conhecido, não tem uma pessoa por perto, não tem um pastor, não tem ninguém, mas ali ele está. Glória a Deus, né? Diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que nada pode escapar dos olhos ou aos olhos daquele que tudo vê. Aquele que tudo vê. Então, ele olhou, ele andou e andava no meio da igreja como anda hoje, e ele olhou e observou e disse: olha, eu conheço as tuas obras. E ele vai dizer que obras são essas. Conheço o teu trabalho. Será que nós trabalhamos para Cristo, hein, irmãos? Às vezes o crente se desloca da sua casa de carro de luxo, ar-condicionado, ouvindo lá MP3, o som melhor que tem, qualidade. E ele ainda diz que veio fazer a obra de Deus, né? Meu irmão, eu vim para o culto, é um dever nosso, é prazeroso. Mas aqui no culto não simboliza, não significa que eu ou você estejamos fazendo a obra de Deus. Até porque tem pessoas que vêm para o culto com várias intenções, né? Não são todos que vêm para esse culto para adorar o Senhor, não. Não são todos que vêm para esse culto para ouvir a palavra do Senhor e temer e obedecer e sair daqui glorificando a Deus e se reconciliar com Deus, se for o caso, não. Tem uns que têm outras motivações para vir ao culto. Mas, amados, Deus conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso trabalho. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece a motivação ou as motivações porque eu e você estamos aqui. Aleluia! Eu quero confessar para você que uma das motivações que eu vim aqui para esse culto foi chegar aqui e me humilhar diante do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo e pedir a Ele: Senhor, tem misericórdia da minha esposa, né? E dê para ela o que eu não tenho condições de dar. Porque, como está escrito aqui, Ele conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus amados. Se Jesus, irmãos, que nós já sabemos que Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a igreja. Ele anda com a igreja, Ele está com a igreja. E Ele vê as obras que nós, a igreja, fazemos. Ele vê o trabalho que fazemos ou não. Se Ele olhar para mim, para você, se hoje Jesus estivesse aqui, literalmente falando, e olhando aqui para a igreja que está aqui diante dele, para a Assembleia de Deus, Ministério Montese, aqui na nossa sede estadual, se Ele olhar para mim e para você, irmãos, o que Jesus diria? O que o Senhor Jesus, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, olhando para nós aqui como Igreja Assembleia de Deus Montese, o que Ele diria acerca das nossas obras? O que Ele diria acerca do nosso trabalho? Aleluia, irmãos. É sério, irmãos. É uma palavra simples que todo crente conhece, mas é sério essa palavra. Essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus. E ela, um dia ela vai se cumprir na sua totalidade, meus amados irmãos. Hoje eu e você temos a oportunidade, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus, né? Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração, como foi no dia da provocação no deserto, e em um dia só, caíram 23 mil mortos, né? Então, a palavra, ela é falada à igreja, ela é falada aos nossos corações, dizendo: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, e Ele está falando aqui pela palavra, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho,
a tua paciência. Meus irmãos, tem crente que não aguenta nada. Eu fico olhando para essa geração de crente hoje, eu me preocupo do fundo do meu coração. Eu vejo a superficialidade da fé, que não existe o compromisso, que não existe a reverência, não existe o temor. Mas, irmãos, é bom nós tememos, é bom nós sabemos que um dia nós haveremos de prestar contas com Deus, né? Não é isso que fala acerca do Jó? Vai, Jó, faz tudo que tiver no teu coração, vai o que tu tiver desejo, que a tua alma desejar, vai e faz. Porém, tu fica sabendo uma coisa, que tu vai prestar conta com o Senhor teu Deus, né? Então, um dia, meus amados, nós compareceremos lá, como crente, como igreja, aqueles que forem salvos, comparecerão diante do tribunal de Cristo. E vai ser julgado as obras, vai ser julgado o trabalho de cada uma obra, se resistiu o fogo, se resistiu às provações, se resistiu às adversidades. A fé foi purificada, muito mais preciosa, segundo o apóstolo São Pedro, é muito mais preciosa a nossa fé uma vez provada, do que o ouro purificado e refinado pelo fogo. Então, devemos ter, como diz a Bíblia, sede pacientes na tribulação, né? É o que a maioria hoje não tem mais nem um pouco de paciência, mas devemos ter, meus irmãos. Vou já encerrar, viu? Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Quer dizer, nos dias, ou nesses dias aqui, havia os falsos apóstolos, aqueles que se apresentavam à igreja para enganar, se dizendo serem apóstolos, mas não eram. Mas a igreja de Éfeso, ela tinha essa característica de pôr à prova. Ela conhecia a doutrina dos apóstolos, ela sabia que para ser apóstolo, o camarada tinha que ter tido pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo e ter sido chamado por Ele e aprendido diretamente com Ele. Então, a igreja os achava mentirosos e não deixava eles agirem no meio da igreja, muito menos enganarem. Tudo isso era favorável à igreja de Éfeso. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tudo isso era favorável à igreja de Éfeso. Se ele olhar para mim e para você, se ele olhar para a igreja Assembleia de Deus Montese aqui na sede estadual, ele diria essas coisas? Ele diria isso de você? Ele lhe favorecia com tantos predicados aqui, nesta ocasião, neste culto? Mas vamos lá, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Vimos aqui, meus irmãos, que é possível, perfeitamente pela palavra, é possível a gente trabalhar, é possível a gente ter muitas obras e obras boas, é possível a gente ter paciência, é possível a gente ter conhecimento bíblico, a gente ter conhecimento da palavra, a gente não aceitar heresia, a gente ser até fiel e obedecer, mas fazer tudo isso com a motivação errada, sem ter amor, fazer por um legalismo religioso, mas perder a essência que é o amor, meus amados. Nós não podemos esquecer do que o apóstolo Paulo falou no capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a ciência, todo o conhecimento, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado,
Mas se eu não tiver amor, nada disso me adiantaria, nada disso vai adiantar. Então, dons ministeriais, dons espirituais, obras, tudo quanto nós formos fazer aqui neste mundo, meus amados, se for para Cristo, a motivação tem que ser o amor. Então, se perdemos, o Senhor está nos convidando aqui a retornarmos ao primeiro amor, a voltarmos ao primeiro amor. Verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Olha só, o convite aqui é para o arrependimento, e voltar a praticar aquelas primeiras obras. Isso nos leva a olhar para o passado, lá para o nosso começo, como nós começamos, né? Aquele fervor, aquele amor, aquele prazer, aquele fervor. Irmãos, eu me lembro, eu trabalhava sempre vendendo pelo interior do estado, essas regiões metropolitanas, e eu vinha de Pacajus para Fortaleza, eu vinha chorando dentro do meu carro, porque eu chegava tarde, não dava tempo de pegar o culto. Eu vinha chorando, louvando a Deus, sentindo a presença do Senhor, e pedindo: Jesus, eu quero tempo para eu estar todo dia na tua casa. Eu quero dizer que Ele me deu, viu? Não brinque com Deus não, que Ele faz, viu? Ele me deu, viu? Aleluia. E a gente tem que vigiar, porque a gente pediu, Ele deu, e agora a gente tem que cumprir a nossa parte. Amém? Então, a gente tem que olhar para trás, irmãos. E se deixamos, vamos nos levantar lá de onde nós caímos. Amém? E vamos voltar a praticar as primeiras obras. Aqui é uma ameaça, viu? Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Viu? A oportunidade é dada a nós todos os dias, enquanto o Senhor não voltar para nós, ou nós não irmos ao encontro dEle, nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Porém, Ele diz: se tu não te arrependeres, eu vou vir contra ti, e eu vou tirar o teu lugar. Viu? Olha só, irmãos, é uma ameaça aqui, viu? É uma ameaça do Senhor Jesus tirar a nossa parte que temos com Ele, a nossa herança que temos no céu. Então, irmãos, tudo leva a entender que a igreja de Éfeso, ela não ouviu essa pregação, ela não recebeu essa mensagem do próprio Senhor Jesus, até porque ela deixou de existir. A igreja de Éfeso, ela desapareceu com o tempo, com a história. Mas, meus amados irmãos, que eu e você não desapareçamos, mas que eu e você possamos permanecermos para sempre, porque a Bíblia diz que a memória do ímpio será eliminada, será esquecida, mas o justo, ele será lembrado para sempre. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Interessante aqui, né? A gente olhando lá para Adão, né? Adão, ele proibiu ele comer da árvore lá que estava no meio do paraíso. Já aqui, Jesus promete ao que vencer, que ele vai dar o direito de comer. Amém? O que é que significa isso, pastor Pereira? Meu irmão, isso aqui é a nossa salvação, viu? Aqui é a nossa entrada no reino celestial de Cristo e de Deus. É a nossa vida eterna com Cristo. Mas essa vida eterna, esse direito de entrar lá, é somente para os que vencerem. Aleluia. Vencerem o pecado, vencerem a carne, vencerem o mundo e vencerem o maligno. Como é que a gente vence, pastor? Diz a Bíblia que nós vencemos pelo sangue de Cristo, né? É isso que diz a Bíblia, não é, irmãos? Que nós vencemos, pastor Osíris, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Levante assim a sua mão, meu irmão. Diga assim: eu vou vencer. É pelo sangue de Jesus. Aleluia. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Deus te abençoe. Desde já agradeço aqui a oportunidade.